Olá a todos. A gente está com uma pessoa muito especial hoje aqui no estúdio para gravar esse podcast, que é a Ana Flávia Moraes, dermatologista, lá do hospital também do AC Camargo Cancer Center. A tese de doutorado delas é sobre as lesões melanocíticas com glóbulos periféricos, que é um tema muito desafiador no nosso dia a dia, na prática, como interpretá-las. Então, a gente vai abordar todas essas questões aqui hoje. A Ana é uma colega, uma amiga de trabalho muito especial, que eu tenho muita admiração, a conheci com maior profundidade durante o doutorado, né? E muita admiração por você, viu, Ana? Obrigada. Ai, Ana, obrigada por estar aqui com a gente. Ela é uma querida, né? A gente vai trabalhar, é muito gostoso. É uma das pessoas mais organizadas que eu já vi. É extremamente organizada, muito caprichosa, extremamente estudiosa. E a gente, assim, na verdade, ela pegou um tema que é um tema ouro, né? No segmento de mapeamento, em dermatoscopia. É uma causa de muitas dúvidas, né? Glóbulos periféricos. Em dois polos da nossa vida, tanto na infância quanto no idoso. Então, eu acho que isso é um trabalho muito bonito, que agora a gente vai conversar sobre ele, né, Ana? Sim, muito obrigada pelo convite. Eu que sou fã de carteirinhas de vocês, muito obrigada, vocês sabem o quanto que eu admiro e é prazeroso, gratificante trabalharmos juntas. Muito obrigada mesmo. Então, eu queria começar a primeira pergunta, assim, que você explicasse um pouquinho como que essas lesões melanocíticas, né, com glóbulos periféricos, aparecem na infância e adolescência. Quando que elas surgem? Elas são frequentes? Qual é o ápice, né, de surgimento desse tipo de lesão, dessas características? Sim, os nevos na infância, normalmente eles costumam aparecer na idade escolar, que a gente fala. Então, seria assim, o início ali entre os 7 anos, 8 anos de idade, e muitas vezes até por conta da migração dos melanócitos desde a fase embrionária. Então, a tendência é que essas lesões apareçam primeiro no tronco, né? A área mais comum de encontrarmos esse tipo de nevo é no tronco. E sempre com um padrão regular, que costumamos dizer. Então, é uma lesão simétrica, com um padrão dermatoscópico bem visível, um padrão reticular ou um padrão globular, e apresentando os glóbulos na periferia. O ápice de aparecimento é em torno dos 15 aos 20 anos de idade. A maioria dos estudos fala que é em torno dos 20 anos de idade mesmo, é o período em que é muito comum nós encontrarmos aí um adolescente, né, nessa faixa etária, com mais de um nevo com glóbulos periféricos simultâneos. Então, é comum encontrarmos pacientes com 5, 10 nevos ao mesmo tempo, né? E essas lesões, esse dado é muito importante para a gente saber o que é esperado, né? Então, você no consultório recebe um paciente com esse tipo de lesão nessa faixa etária, ok, né? Sim. Você geralmente acompanha essas lesões na infância, adolescência, ou não tem necessidade? Como é que é a sua abordagem? Não, sim, isso é uma pergunta muito importante, né, Ju? Até mesmo a gente sabendo que a presença dos glóbulos periféricos é um sinal de crescimento, é comum nessa faixa etária, a gente não deve ter isso como simples e não reavaliar mais. Então, eu sempre reavalio. Alguns casos eu peço para rever em 3 meses, mas a maioria em 6 meses, né? Então, a gente precisa de uma reavaliação pelo menos em 6 meses para acompanhar esse crescimento. Porque o esperado para essa lesão é que ela tenha um crescimento simétrico, que costumamos dizer, homogêneo. Então, toda a lesão cresce homogeneamente, simetricamente. E o que também é esperado é que o número de glóbulos reduza com o passar do tempo. Então, é muito importante a gente acompanhar e ver esses critérios acontecendo. Para não termos nenhuma surpresa, né? Sim. Ana, essas lesões com glóbulos periféricos na infância, elas têm participação ultravioleta? Quanto mais exposição solar, mais nevos essa criança vai ter? Não necessariamente, né? Faz parte um pouco da genética do paciente, esse tipo de nevos. Não necessariamente tem essa associação com o sol. São discutíveis, né? Na verdade, tem muita discussão na literatura em relação a isso, a constituição ou a fator ultravioleta. Obviamente, é o momento perfeito para a gente orientar os pais sobre proteção UV, né, na criança, sabendo dessa carga importante nessa idade da vida, mas é discutível, né? Então continua discutível. Na verdade, pode ter só um fundo
é genético. Né? Genético mesmo, né? E até que idade, Ana, mais ou menos, a gente espera encontrar essas lesões? Então, assim, o pico é ali aos 20 anos de idade, né? Mas esse é um grande assunto também na literatura. Que foi daí que surgiu a nossa, né? Foi daí todo o nosso esboço e desenho do trabalho, Sim, porque até então, eu acho que até ali a década de 2020, né, mais ou menos, a maioria, praticamente todos os estudos falavam que é esperado esse tipo de lesão até os 50 anos de idade. E acima dos 50 anos de idade, nós deveríamos seguir com biópsia retirada de qualquer lesão com glóbulo periférico. E o que a gente vê na prática clínica não é bem isso, né? Então, a gente vê que nas diferentes faixas etárias surgem as lesões com glóbulos periféricos, até 60, 70 anos. No ano passado, um paciente que acompanha comigo, 82 anos de idade, ele apareceu com uma lesão com glóbulo periférico que eu retirei e era um neve comum. Mas então traz um exemplo de que realmente pode acontecer em qualquer idade. E hoje em dia a gente sabe também, assim, na nossa vivência, que o melanoma com glóbulos periféricos, ele também aparece antes dos 50 anos, não só depois. E daí a importância para nós pesquisarmos outras características que não só a presença do glóbulo periférico, um critério para você seguir com biópsia. Então, voltando à sua pergunta, eu não consigo dizer até quando realmente que pode acontecer o glóbulo periférico. Eu acho, estudando isso, vivendo isso, eu acho que realmente pode acontecer em qualquer faixa etária, como um processo natural de crescimento e aparecimento do névio. Na verdade, o que eu acho, estudando e vendo, que, assim, às vezes a gente tem sorte de examinar um paciente, como eu tive o paciente de 80 anos de idade, que naquele momento da minha consulta ele tinha um névio em crescimento com glóbulo periférico. Que talvez se ele tivesse vindo 6 meses depois na consulta, aquele névio já não teria mais os glóbulos periféricos, seria um padrão reticular, simétrico, comum e que passaria até despercebido por mim, né? Então, sim, eu acredito que pode acontecer nas diferentes faixas etárias, sem a gente conseguir realmente crivar uma idade, né? Essa minha pergunta foi proposital exatamente para a gente deixar claro isso, né? Que hoje, o conceito que nós temos e da nossa percepção e através dos estudos é exatamente esse, que as lesões melanocíticas com glóbulos periféricos, elas podem ser encontradas em qualquer faixa etária e não necessariamente é uma lesão suspeita. Sim. Né? Outros fatores vão levar a você direcionar o seu raciocínio para uma investigação mais detalhada ou não. Então, por exemplo, fototipo baixo ou alto, antecedente pessoal familiar de melanoma, a síndrome do nevo atípico. Será que aquela lesão está num contexto de um paciente com síndrome do nevo atípico, né? Múltiplos nevos, uma lesão só em crescimento com glóbulos periféricos ou várias lesões com glóbulos periféricos. Então, tudo isso vai entrando no nosso raciocínio. E né? o padrão dermatoscópico daquela lesão. Daquela lesão. Acho que esse também foi o ponto-chave. Spoiler do exato. trabalho. E é isso que eu queria também dar o gancho, que é muito importante, que a gente enfatizou muito nesse seu estudo, é o centro da lesão, né? Sim. A característica, o padrão dermatoscópico do centro da lesão. Você quer falar um pouquinho mais? Mostrar pra gente, sim, né? Sim. Então, no nosso estudo, nós avaliamos 400 lesões e dessas lesões nós tivemos 41 melanomas, né? E o que ficou muito claro é que sempre o centro da lesão, quando desorganizado, então uma lesão com uma dermatoscopia mais assimétrica, irregular, como aqui, normalmente ela foi mais propensa, teve mais chance em ser um melanoma. Então, as lesões excisadas, que foram 179 lesões excisadas, retiradas das 441 melanomas. Então, as outras 130 lesões ali, 110 lesões, muitas tinham um padrão dermatoscópico regular e, às vezes, a presença do glóbulo periférico já era muito impactante e nos fez retirar. Então, o que a gente traz hoje de mensagem, então, é sempre avaliar o padrão dermatoscópico do centro. Normalmente, um padrão dermatoscópico reticular, regular, um globular ou até um reticular homogêneo bem regular, simétrico, esses são padrões benignos e essa lesão a gente tem condições de acompanhar.
diferente de um centro com um padrão homogêneo inespecífico. Como essa aqui, né? Como essa. Como C, né? C, essa aqui. múltiplas estruturas, né? Os glóbulos também ao redor, de diferentes tamanhos, formatos, irregulares também na periferia. Então, aí sim, o glóbulo periférico ele se torna um fator a mais para indicar a biópsia dessa lesão, né? Outra questão também que nós avaliamos é que os melanomas com glóbulos periféricos, eles tinham alguma estrutura de melanoma. Então, eles tinham também ou a presença de vasos atípicos ou a presença de uma área de borrão e também pontos e glóbulos atípicos na lesão, não só na periferia, né? Então, realmente, a gente precisa olhar a lesão como um todo. E desses casos, Ana, que você estudou, alguns casos você notou que inicialmente era uma lesão mais uniforme, mais regular, e você optou por fazer o follow-up e essa lesão evoluiu, ganhou uma estrutura específica de melanoma, que foi aí que te levou a fazer o diagnóstico? Sim. E isso é importante também a gente voltar na questão da idade, porque dos nossos casos, nós tivemos 4 casos que foram acompanhados, né? Que nós optamos por uma reavaliação a curto prazo, não é que foi acompanhado, mas era uma lesão que trouxe uma certa curiosidade, trouxe uma certa preocupação, né? Mas ela ainda não tinha critérios, digamos assim, para melanoma. E eram 4 pacientes em torno dos 30 anos de idade. Então, isso chama mais atenção também de que o melanoma não é só depois dos 50 anos. O melanoma pode acontecer antes. E também na lesão com glóbulo periférico, precisamos buscar outras estruturas além do glóbulo periférico. Então, nesses 4 pacientes, no intervalo de curto prazo, as lesões cresceram de uma forma importante, né? Não foi um crescimento pequeno, discreto, foi um crescimento importante. E elas ganharam principalmente vasos, então vasos atípicos, a vascularização foi importante nos 4 casos. E também houve aumento dos glóbulos periféricos nos 4 casos. Então, aquela história que nós esperamos, a sequência não estava certa. Então, eu gostaria de ver aquela lesão com uma redução dos glóbulos periféricos. E não, aconteceu o oposto. Então, aí nós retiramos, as 4 se tratavam de melanomas in situ. E foi isso. Acho né? que esse é um ponto muito interessante também, porque você seguiu, era um melanoma de novo, né? Uhum. E o acompanhamento a curto prazo mostra segurança, né? Porque mesmo você removendo, você deixou o melanoma lá, né? A gente podia dizer que deixou, mas na verdade ele não tinha critérios. Em 3 meses, você manteve um melanoma in situ. Então, além de você conseguir mais critérios para biópsia, ou seja, melhorar sua acurácia diagnóstica, você continuou com a segurança de não deixar evoluir uma lesão. Então, acho que é super importante. E 2 pontos. Como é importante o segmento, né? E como é importante orientar o paciente a retornar também, né? Então, enfatizar, né, para ele esse retorno. Exato. Sim. Era a minha próxima pergunta que você já respondeu. Todos eram melanomas in situ. Então, a gente pode seguir, contanto que essas lesões com glóbulos periféricos você siga em curto prazo, Sim. né? Então, voltando à pergunta do segmento que a gente fez lá no início, né? Tanto para os pacientes jovens, crianças, que nós atendemos com frequência no AC Camargo, então tanto as crianças como adolescentes e os adultos, eu costumo fazer o mesmo segmento. Então, eu peço uma primeira reavaliação em 3 meses, depois 6 meses e assim por diante, né? Isso é muito importante mesmo. E para finalizar, eu queria que você mostrasse aquele fluxograma final, que acho que são os hot topics, né? É muito lindo esse organograma, né? Ele é muito lindo. Se você pudesse só dar uma resumida, né, nisso, que foram os seus achados principais, né, Ana? Sim. Então, aqui nesse primeiro quadro, a gente coloca a evolução natural. Então, o que nós esperamos de uma lesão melanocítica com glóbulo periférico benigna, né? Então, nesse desenho esquemático, então, aqui seria um padrão regular. Então, a presença de glóbulos periféricos regulares. E mesmo que esteja em 2 fileiras, porque às vezes colegas me mandam imagens, perguntam, falam, mas Ana, tem 2 fileiras, tem muito glóbulo. Aí eu sempre falo, mas olha dentro, ele é todo reticular dentro, ele é todo globular dentro, ele está simétrico, a gente pode acompanhar. E aí, nesse acompanhamento, esses glóbulos periféricos, eles tendem a reduzir em número, né?
Já o melanoma, ele vem com um número importante de glóbulos periféricos no início e a tendência é que esse número aumente e surjam outras estruturas. Então, principalmente vasos, área de borrão e um aumento de pontos e glóbulos atípicos na lesão como na periferia também. Então, aqui nessa evolução seria o mais importante. E o nosso algoritmo, o que nós identificamos também, é a localização anatômica, que traz também um grande diferencial na nossa decisão de conduta, né? Então, normalmente, o tronco é a área em que nós mais encontramos as lesões melanocíticas com glóbulos periféricos. Porém, ele é a área menos comum do melanoma. O melanoma, ele foi mais comum, principalmente nos membros inferiores e, em segundo lugar, membros superiores. Então, quando é uma lesão com glóbulo periférico nos membros superiores, superiores e inferiores, a gente tem que ter um alerta muito importante. E, além disso, se for uma lesão com uma dermatoscopia, um padrão dermatoscópico desorganizado, atípico e na presença de vasos atípicos, área de borrão, a gente deve realmente seguir com biópsia. E pacientes acima de 30 anos, acima de 30 anos, né? Principalmente, não somente depois dos 50, né? Então, os jovens também devem ser vistos com muita atenção. Parabéns. Esse trabalho é muito interessante. Assim, eu acho que é de grande contribuição para a prática, né, da dermatologia. Sim. E se vocês quiserem também ter mais detalhes do artigo, né, a gente pode vamos deixar aqui todas as informações para depois vocês acessarem. Tem no nosso feed também. Também tem, Hoje. E a Ana também falou um pouquinho, né? Gravou um vídeo no feed também sobre falei. alguns detalhes dessas lesões. A gente fala bastante porque é um assunto que gera muita dúvida, né? Muita. Obrigada, viu, Ana? Muito obrigada. Ana. Eu que agradeço. Um grande prazer. Muito obrigada.